A paz de Deus, meus irmãos, paz dele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim, que os irmãos seja tudo bem, tudo na paz de Cristo. Sou o irmão Lorival, irmão, pertenço aqui à Comunidade Cristã no Brasil, ministério esse que está à frente de Isaías Gonçalves e Francisco Morato. O nosso ministério tem por base também, irmão, o ir e pregar o Evangelho, que é nossa obrigação, né? Pregar, falar de Cristo. E também o trabalho de resgate, né? Convidar aqueles que se afastaram das reuniões cristãs por um motivo ou outro. Não importa o ministério que você frequentou, o importante é que você seja meu irmão em Jesus Cristo. Se você quiser nos visitar e fazer parte desse trabalho, dessas reuniões cristãs em adoração a Deus, você é bem-vindo. Eu convido você. Tenha um reencontro com Cristo, junto conosco, com o nosso ministério. Amados irmãos, eu queria falar aqui uma mensagem da palavra, uma mensagem bem simples, né? Mas muito importante, que é 1 João 1, né? Capítulo 1, no 9, e diz assim: ao confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel, justo para perdoar-nos e nos purificar de toda a injustiça. Essa é uma passagem, irmão, muito importante nós meditar. Em outras traduções, muda algumas palavrinhas, né? Mas, no geral, é isso. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, essa passagem, esse versículo, ele nos mostra, nos enfatiza a importância da confissão dos pecados para a restauração e comunhão com Deus, e a promessa de perdão e a purificação. Mas como, irmão? Jesus não levou nossos pecados lá no madeiro da cruz? Como que nós pecamos? Por que nós erramos? Talvez alguma pergunta, né? A gente fala tanto de Cristo e fala de Cristo e tal, e canta louvores, e continuamos pecando. Amados, nós estávamos separados do amor de Deus. Nós estávamos debaixo de uma forma, vamos dizer, de uma maldição, né? Quando o primeiro homem desobedeceu a Deus, deixou toda a sua descendência debaixo de uma herança maldita. E Deus, por graça e misericórdia, mandou seu Filho unigênito, Jesus, nós conhecemos como Jesus Cristo, né? O Messias, para que desse a sua vida, derramasse o seu sangue, que veio numa forma humana, pois Ele é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, porque veio na forma humana, nascido de uma mulher virgem. Isso são os básicos do cristianismo. Algumas pessoas relutam em crer nisso, mas nós cremos que Jesus veio na forma humana, viveu como nós, né? Teve as mesmas aflições, os mesmos tentações, mas resistiu. Ele não cedeu ao pecado, porque Ele é puro. E Jesus, né, na sua peregrinação, falou do reino de Deus, falou do amor de Deus, e como era previsto, Ele deu a sua vida, foi condenado, foi julgado, crucificado e derramou o seu sangue para nos tirar dessa maldição, dessa exclusão que o homem tinha. O homem estava separado de Deus. Deus falava com o homem através dos profetas, algumas pessoas escolhidas, mas a humanidade estava em trevas, irmão. E havia essa comunicação, mas através de Cristo, Ele concedeu essa misericórdia que todos nós passamos a ser, através de Cristo, através do seu sacrifício, através da crença nele, nós sermos filhos de Deus. Hoje estamos numa condição de filho de Deus.
gerado pelo poder do Espírito Santo do Evangelho. Mas, ainda nesse corpo, né, dessa forma física, leva a minha mão aqui, ó, forma física, onde estamos sujeitos às tentações e às lutas internas. Porque o nosso corpo, irmão, ele não foi salvo. O irmão, quando se batizou, creu em Jesus, ele não foi para salvar esse corpo, porque esse corpo está reservado para a condenação. Do pó vieste, do pó retornará. Mas Jesus colocou algo importante no nosso coração, que é o seu Espírito, nos fez uma nova pessoa no nosso interior, para combater a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, nossos desejos, os pensamentos de concupiscência. Por mais que o homem seja reto, justo, ele tem a tendência pecaminosa dentro dele, porque o mal está na carne, no corpo. Mas através de Cristo, através da sua palavra, há uma guerra interna de nós, entre o espírito e a carne com o espírito e a carne. Está na Bíblia isso aí. Então, através de Cristo, nós vencemos a nossa natureza pecaminosa. Mas acontece às vezes de o homem errar, transgredir. E as Escrituras afirmam que quando nós erramos, nós temos que ter confissão, né? Temos que confessar e tem que nos arrependermos, né? Não é só confessar, não falar que errou, mas arrepender, né? Então, irmão, uma coisa, meu irmão, é você entender que confessar o pecado é reconhecer, né, que você está errado, que alguma coisa você cometeu, que você desobedeceu, violou a vontade de Deus e que causou danos a você e até a outros, irmão. Porque às vezes o pecado que nós cometemos, além de cometer danos a nós, comete danos a outro. Mas existe alguém, irmão, que é fiel a nós. Alguém que não nos abandona. Deus é essa pessoa, Ele é fiel e poderoso para perdoar nossos pecados. Mas é necessário que, para nós receber esse amor, esse perdão, o reconhecimento, o arrependimento. Porque a fidelidade de Deus, irmão, ela se manifesta na sua promessa de perdoar aquele que se arrepende, né? A justiça de Deus está em punir o pecado, mas também em perdoar, irmão, as pessoas que se arrependem e confessam. A confissão é muito importante, o arrependimento maior ainda, porque quando a pessoa reconhece, ela abre portas e a porta para o perdão. Isso aí faz nos purificar e dar vida mais ainda à nossa alma. A purificação é necessária. A purificação tem que existir em nós. Nós temos que ser purificados pelo poder da palavra também. Para que o que tem do alto em nós possa conviver no nosso interior, né? Deus não pode ficar convivendo na prática do pecado que nós somos desobedientes. Nós temos que nos arrepender. Então, o arrependimento é a confissão. É um passo, irmão, importante, né? A confissão é um passo importante para o arrependimento. E reconhecer os seus erros, o meu erro, e confessá-lo a Deus. Então, quando nós nos arrependemos, nós pedimos perdão a Deus. E Jesus, Ele é o nosso intercessor. E Jesus é aquele que intercede por nós. Se eu falar para você que eu não erro, eu vou mentir, meu irmão. Porque eu estou na natureza humana. Mas não aquele tem pecados, tem erros, irmão, que é numa desobediência, vamos dizer assim, quando alguém peca premeditadamente ou deliberadamente, irmão. Uma coisa é você pecar e errar de uma forma que algo provocou, que algo proporcionou que tivesse aquele resultado, né? Nas leis, assim, por exemplo, né, irmão? Quando alguém comete um delito grave,
que às vezes tira até a vida de alguém, a justiça, ela procura saber os motivos que levou você a fazer aquilo. Se é uma coisa banal, tem um agravante, né? Se foi uma coisa de legítima defesa, existe outro agravante. Há até uma ponderação, se foi para preservar a vida da pessoa, ou se foi uma coisa motivada por uma ira. E pode ver, o juiz ainda ele quer saber se a pessoa está arrependido também. Não que vai inocentá-lo, mas que vai amenizar aquela situação. Isso na lei da terra. Na lei de Deus é mais ainda, irmão. Porque nós temos que, diz assim, ser santo porque eu sou santo, então nós temos que santificar. E para que haja santificação, tem que ter a confissão, tem que ter o reconhecimento da falha, tem que pedir o perdão, tem que pedir a intercessão. Aí sim Deus trabalhará no nosso favor, no nosso entendimento. Agora, tem aquelas pessoas que pecam deliberadamente. Eles sabem que aquilo é errado, mas não têm um senso de arrependimento. Eles aceitam a fragilidade. Não, a carne é fraca. Não tem condições. Não há nada que eu possa fazer, né? Jesus é que me salva, porque não há nada que eu possa fazer. A salvação é um mérito de Jesus. Algumas pessoas são assim, irmão. Fala que é um mérito de Jesus, que não há nada que ele possa fazer para ser salvo, para merecer a salvação. É uma palavra que tem uma base bíblica, mas não é bem assim. Não há nada que você possa fazer, mas depois da pessoa receber e ser abençoado com a salvação, tem coisas a fazer no Evangelho, tem coisa a fazer na obra de Deus. O ir e pregar o Evangelho, o amar a Deus sobre todas as coisas, o amar o próximo, né? Ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa dotada do amor, que tem compreensão, que ajuda, que é solidário com o faminto, necessitado, que visita as pessoas, que ore pelo seu próprio, pela sua família. Uma pessoa que procura fazer o que é bem, ainda que tropece, ainda que na sua caminhada cometa algum erro. E se você cometer algum erro, aqui é essa mensagem. Existe aqui um mediador, existe alguém que pode te ajudar e alguém que pode interceder por você. Mesmo aqui na terra, irmão, o advogado, quando ele pega uma causa, ele pergunta para o cliente: o que é que você fez? Você é inocente? Seja sincero comigo. E conforme a sua sinceridade, eu vou agir ao teu favor. Se ele falar que errou e cometeu aquilo, o advogado vai defender você mesmo assim. E vai procurar na lei maneira para te defender. E se você realmente confessar que é inocente, não, doutor, eu sou inocente, ele vai ainda se dedicar mais ainda para te libertar e te inocentar. Agora, Jesus, irmão, ele só vai interceder por nós quando nós reconhecermos, quando nós falarmos: eu preciso de ti, Senhor, eu errei, eu falhei, eu preciso da misericórdia de Deus, interceda por mim. Aí sim Jesus age em nossa vida, irmão. Mas sem o reconhecimento, sem a humilhação, sem reconhecer que está errado e que é errado e precisa da ajuda de Cristo, não tem como ele interceder, não tem como ele pegar a nossa causa. Porque ele só pega a causa que é justa. E para ser justa, tem que ter reconhecer, tem que se arrepender, porque aí há o perdão de Deus. Aí somos justificados por Deus, por misericórdia dele, tudo por misericórdia dele. Então nessa mensagem eu quero falar a você, meu irmão, minha irmã. Ao confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para perdoar-nos e nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão é necessária. Se você estiver me ouvindo, entenda que todos nós temos que reconhecer, todos nós temos que confessar, todos nós temos que nos arrependermos e entendermos que para nos achegarmos a Deus tem que ter a confissão, tem que ter o arrependimento, o reconhecimento.
Não importa o tamanho da sua falta. Se é pequenininha ou se é grande. De todo jeito, o arrependimento é necessário. Desde o pequeno ao maior, devemos confessar a Deus nossas falhas, na nossa fraqueza em combater a nossa natureza humana pecaminosa. Espero que os irmãos entenderam essa mensagem, que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão. Entenda, nós estamos aqui sendo lapidados, estamos sendo aqui aperfeiçoados, estamos aqui sendo melhorados como pessoas cristãs, como pessoas para o melhor, né? E é importante que nós pôrmos em prática. Jesus estaria pronto a te perdoar. Você que se afastou, você que errou, você que não está mais congregando, você que não está servindo a Deus, olha a oportunidade. Olha essa mensagem da palavra. Confesse os seus pecados, se arrependa e venha ter um reencontro com Cristo. Venha fazer uma visita cristã à comunidade cristã no Brasil. Ajude, compartilhe, me ajude a divulgar o Evangelho. E Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus.